Os primeiros sinais do câncer de mama e que muitas mulheres ignoram. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cláudia Panzieira e em 2018 vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Recebi o diagnóstico de um câncer de mama. Depois de passar pela cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, eu decidi transformar essa experiência em um propósito. Criei esse canal para acolher, informar e mostrar que nenhuma mulher precisa enfrentar essa jornada sozinha. E hoje começamos uma nova série chamada Conversando com Você. Aqui vamos conversar sobre dúvidas, medos, desafios e tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu descobri o câncer de mama. E quero começar falando sobre algo que pode salvar vidas. Os primeiros sinais do câncer de mama. Quando ouvimos falar em câncer de mama, a primeira imagem que vem à cabeça é um caroço na mama. Mas você sabia que nem sempre a doença começa dessa forma? Existem outros sinais que podem aparecer e muitas vezes passam despercebidos. Quanto mais cedo percebemos essas alterações e procuramos atendimento, maiores costumam ser as chances de um tratamento eficaz. Por isso, esse vídeo não é para gerar medo e nem substitui as consultas com o seu médico. Esse vídeo é para gerar informação, porque informação salva vidas. Sinal 1, um nódulo. O sinal mais conhecido realmente é o aparecimento de um nódulo. Na maioria das vezes, ele é endurecido, tem pouca movimentação e geralmente não provoca dor. E justamente por não doer, muitas mulheres acabam adiando a consulta. Existe uma ideia de que se não dói, não é grave, mas isso não é verdade. Muitos cânceres, principalmente os de mama, no início não causam dor. Sempre que você perceber um nódulo novo, procure mastologista, procure um ginecologista, para que você faça uma avaliação. Isso não significa que seja câncer, mas significa que merece investigação. Sinal 2, alterações na parte da pele. Alterações na pele. Outro sinal importante são as mudanças na pele. As mudanças na pele da mama. Ela pode ficar vermelha, mais espessa ou apresentar um aspecto parecido com casca de laranja, sabe? Algumas mulheres percebem que a pele parece repuxada ou enrugada. Essas alterações podem ter várias causas, mas nunca devem ser ignoradas. Sinal 3. Mudanças no mamilo. O mamilo também pode apresentar mudanças. Ele pode retrair, mudar de posição ou ficar voltado para dentro quando antes era normal. Outra alteração importante é a saída de secreção espontânea, principalmente quando ela é transparente ou com sangue. Nem toda secreção significa câncer, mas sempre merece avaliação médica. Sinal 4. Alterações no formato da mama. Muitas mulheres conhecem tão bem o próprio corpo, né, que percebem pequenas diferenças. Uma mama parece maior, outra parece mais inchada, ou muda completamente o formato. Essas alterações também precisam ser investigadas. Sinal 5. Caroço na axila, nessa região. Pouca gente sabe disso. Às vezes, o primeiro sinal não aparece na mama, ele aparece na axila. Isso acontece porque existem gânglios linfáticos nessa região. Se você notar um caroço persistente na axila, procure orientação médica. Sinal 6. Coceira, ferida, aquela coceira persistente. É um outro sinal menos conhecido e é quando surgem as pequenas feridas, a descamação, ou uma coceirinha, sabe, que não melhora nunca, uma pintinha que você vê ali que não sara. Muitas mulheres acreditam que seja apenas uma alergia, mas quando esses sintomas persistem, precisam ser avaliados. Sinal 7, dor. Aqui existe um dos maiores mitos. Muitas pessoas acreditam que o câncer de mama sempre dói. Na realidade, a maioria dos tumores iniciais não provoca nenhuma dor. Por isso, esperar sentir dor
para procurar ajuda pode atrasar o diagnóstico. Ao mesmo tempo, sentir dor na mama não significa automaticamente câncer. Existem muitas causas benignas para isso. Por isso, o mais importante é não tentar fazer um diagnóstico sozinha. Sabe aquela coisa? Eu vou ficar procurando no Google. Ah, eu já sei, eu vou olhar no Google. Ah, é isso aqui. Para com isso, gente. Procura um médico. Sempre. Qualquer sintoma, procura um médico. Um alerta importante. E quero fazer aqui uma pausa. Descobri um nódulo na minha mama. E agora? A palavra câncer aparece na nossa mente antes mesmo de termos todos os exames em mãos. Mas eu quero dizer, algo que talvez ajude ou tranquilize seu coração. Nem todo nódulo é câncer. Na verdade, muitas mulheres descobrem nódulos benignos ao longo da vida e existem cistos, existem os fibroadenomas e outras alterações que não são malignas, principalmente as mulheres que estão na fase de amamentação, aquela fase que antecede a menstruação. Mas se você perceber, porque a gente tem uma coisa, gente, a gente tem intuição feminina. Se você sentir, se você perceber, se você desconfiar, se você tiver uma cismazinha de que não está dentro da normalidade, procure ajuda. O primeiro passo é não tirar conclusões antes da hora. Depois que o nódulo é identificado, o médico solicitará exames para atendimentos, para entender melhor, né, as suas características. Mas você tem que procurar essa ajuda de um profissional antes de tirar qualquer conclusão. Vá num ginecologista, ele vai pedir lá uma mamografia, ele vai pedir um ultrassom, ele vai pedir uma ressonância, e uma coisa assim, nunca vocês devem deixar de se apalpar. Sempre na hora do banho, ali, passa um sabonete ou usa um óleo, se apalpe. Conheça o seu corpo, identifique qualquer mudança, qualquer alteração. Em alguns casos também vão pedir uma biópsia. Bom, enfim, o médico vai fazer uma investigação que vai permitir que ele chegue a um diagnóstico correto. E você tem que perguntar ao médico, você tem que, quando você marcar a sua consulta, meninas, tirem todas as suas dúvidas. Não voltem para casa sem fazer... Anota, eu faço isso, sabe? Eu anoto as perguntas que eu preciso fazer para o médico, porque na hora ali da consulta, né, o nervosismo toma conta, aí você acaba esquecendo. Essa fase de espera, de não saber o que é, se não é muito complicada. Eu acho, inclusive, que é uma das fases mais difíceis de todo o processo, porque essa ansiedade ela vai tomando conta de você de uma tal forma que daqui a pouco você enlouquece, você só pensa nisso. Então, a imaginação, ela cria cenários. Cada dia parece uma eternidade. Quanto antes você tiver uma resposta, quanto antes você tiver um diagnóstico, seja ele positivo, é câncer, seja ele negativo, não é um nódulo benigno, a sua vida segue. Você não precisa ficar vivendo aquela expectativa. E se você está vivendo esse momento, eu quero te dar um conselho que eu gostaria de ter recebido. Evite a qualquer custo procurar respostas aleatórias na internet. Quando estamos assustadas, tendemos a ler relatos negativos e isso aumenta muito o medo. Cada caso é único, cada organismo responde de uma maneira, cada câncer é diferente, um câncer de mama é diferente de outro câncer de mama, e somente a equipe médica pode interpretar corretamente os seus exames. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ser chata, sabe aquela chatolina que pergunta, seja a chatolina da vez. Outra dica muito importante, não enfrente tudo isso sozinha, converse com alguém que você confie, alguém da sua família, o seu marido, o seu companheiro, o seu parceiro, uma amiga, um filho, uma filha, uma irmã, um tio, uma tia, qualquer pessoa que possa oferecer apoio emocional é muito importante nessa hora. E acredite, essas pessoas querem te ajudar, essas pessoas fazem o possível e o impossível para te acolher. Então, não fique
isolada. E isso aconteceu comigo. Eu não queria comentar com ninguém, eu queria primeiro ter certeza, eu queria primeiro saber de tudo, e eu estava enfrentando aquele deserto sozinha. Ter alguém ao nosso lado faz toda a diferença. Conte para quem você confia o que você está passando. Se você ainda está na fase da investigação, se você ainda não tem diagnóstico fechado, ou se você já tem, não atravesse esse deserto sozinha. Eu peço, eu imploro. Você não precisa passar por isso sozinha. As pessoas querem te ajudar. As pessoas que te amam de verdade, elas vão te apoiar. Eu também recomendo que você anote todas as suas dúvidas, né? Você anote tudo, todos os seus sintomas, porque isso faça um diário. Faça um diário desse momento da sua vida. Porque quando a gente está nervosa, é comum a gente aumentar tudo, a gente esquecer de perguntar coisas importantes, a gente fazer imaginações de sintomas que nem são tão reais. Então, anote tudo, tá? Anote tudo, saiba tudo o que está acontecendo com você. Você conhece o seu corpo como ninguém. Nenhuma dúvida é pequena demais quando estamos falando da nossa saúde. Então, anote tudo e quando você for para consulta, seja com um mastologista, com um ginecologista, com um oncologista, anote tudo. Bom, diagnóstico confirmado é câncer de mama. Eu quero que você saiba de uma outra coisa muito importante. Hoje existem tratamentos extremamente eficazes. O meu foi em 2018. Eu já achei naquela época a medicina avançadíssima. Já tinha coisas super sofisticadas, já tinha assim uma medicina altamente avançada. Você imagine isso hoje, 8 anos depois. A medicina evoluiu muito nessa área. A área de oncologia é a área da medicina que mais evolui. Bom, quando descoberto precocemente, daí a importância de você procurar ajuda quando você desconfiar de qualquer coisa. As chances de sucesso no tratamento são muito altas. Nunca, em nenhuma época da história, né, do câncer de mama, aqueles levantamentos, o índice de cura, o índice de vida de mulheres diagnosticadas com câncer foi tão alto como agora. Por quê? Porque começa-se o tratamento antes, precocemente. Eu também, né, passei pela cirurgia, eu também passei pela quimioterapia, passei pela radioterapia, passei pela hormonioterapia. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, quer dizer, estou viva, né, gente? Eu passei por tudo isso, já se vão 7 anos, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 anos. 8 anos. Então, não perca a esperança. Você não está sozinha. Você vai vencer. O medo faz parte. Chorar faz parte, sentir-se perdida faz parte, mas você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. Existe tratamento, existe acolhimento, existe vida durante o tratamento, existe vida depois que ele passa, depois que o tratamento acaba. E eu quero terminar deixando uma mensagem muito especial. Talvez hoje você esteja vivendo um dos dias mais difíceis da sua vida. Você descobriu que tem câncer de mama. Mas não permita que o medo seja maior do que a esperança. Dê um passo de cada vez. Confie na equipe médica. Permita-se receber ajuda. E lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. E se esse vídeo acolheu você de alguma forma, compartilhe com outra mulher. Lembre-se, informação acolhe, esperança fortalece e você nunca estará sozinha. Nunca. Eu estou aqui. Se você precisar falar comigo, me chama, manda uma mensagem. Não se isole, por favor. Não se isole. Um grande abraço, minha querida, e até o próximo vídeo.